Conexão Ciência. No primeiro episódio do Conexão Superbactérias, o Conexão Ciência apresentou o que são e onde estão as superbactérias. Neste segundo episódio, a professora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Maringá, Maria Cristina Bronharo Tognin, explica quais ferramentas e ações contribuem para o enfrentamento dessas bactérias resistentes. Professora, como a vigilância e o monitoramento ajudam a identificar e conter surtos de infecção hospitalar? Nos hospitais, nós temos serviços de vigilância, o monitoramento das bactérias, das superbactérias. Este serviço, ele acontece, eu vou colocar de modo geral. No dia a dia, existem hospitais que podem até colher materiais que ficam no ambiente hospitalar para verificar se ali tem bactérias super resistentes ou superbactérias. No entanto, de modo geral, a vigilância se dá no paciente. Um paciente que ficou hospitalizado em um quarto, nós devemos vigiá-lo, pelo menos se ele só ficou no quarto e não foi para a UTI, pelo menos por 30 dias, para ver se ele vai ter no seu intestino, que geralmente é o lugar mais importante de carrear superbactérias, como por exemplo as bactérias chamadas de KPC, que é Klebsiella pneumoniae carbapenemase, ou as bactérias gram-negativas que carregam o gene chamado de Nil-Deli-metallo-beta-lactamase. Essas bactérias são enterobactérias, então elas colonizam o intestino. E o que vai acontecer? Quando o paciente fica num hospital, ele pode então, mesmo que ele não adquira a infecção, ele pode estar colonizado por essas superbactérias. Então, quando ele vai para um outro hospital ou uma segunda internação, ele deve ser vigiado. Esse monitoramento é feito através de um suave retal. Olha-se o suave desses pacientes. Se ele ficou internado no quarto, normalmente a gente faz uma vigilância de 1 mês. E se ele ficou internado na UTI, nós geralmente fazemos a vigilância de 6 meses. Mas esses protocolos podem variar de instituição para instituição. Sendo assim, o serviço ou a comissão de controle de infecções hospitalares ou de infecções relacionadas à assistência à saúde, porque isso tem mudado, mas eu vou chamar aqui de CCIH, o serviço, que é o SCIH ou a CCIH, ele vai determinar quando nós devemos colher os materiais, que seriam esse suave retal, dos pacientes que são recebidos no nosso hospital. Depois que eles estão no nosso hospital, nós vamos verificar então com essa cultura, ela demora para ficar pronta aí, dependendo do laboratório, 2, 3 dias, se esse paciente está carreando uma bactéria no seu intestino, se ele está colonizado ou carreando uma bactéria super resistente, uma superbactéria. Se ele estiver carreando essa superbactéria, o tratamento dele vai ser ficar isolado. Por que eu estou falando o tratamento dele deve ficar isolado? Porque se eu colocar esse paciente com outros rapidamente, como essas bactérias estão geralmente nas fezes, ele vai contaminar o ambiente hospitalar e através das mãos de profissionais de saúde, através mesmo de materiais hospitalares, ele pode contaminar um próximo paciente. E no próximo paciente, ele pode não só colonizá-lo, mas ele pode fazer um quadro de infecção. E se o paciente pegar a infecção por superbactéria, aí é muito difícil de tratar. Então, isso é a grande preocupação. E o que hospitais, profissionais de saúde e pacientes podem fazer para reduzir a disseminação das superbactérias? O maior controle e mais barato e mais efetivo é a higiene das mãos. A higienização das mãos é uma atitude simples que pode salvar vidas. E isso não é mentira, porque as bactérias, superbactérias podem estar, então, como eu disse, na nossa pele, ou numa grade de uma cama, ou na mesinha ao lado do paciente. Então, existem 5 momentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde que estão estabelecidos que as pessoas, os profissionais de saúde, deverão
lavar as mãos ou pelo menos fazer a antisepsia dessas mãos com produtos antissépticos. São momentos antes de ele cuidar desse paciente, então de modo bem simplificado, antes de ele tocar ou fazer algum procedimento nesse paciente e após ele ter feito esse procedimento nesse paciente. Então sempre, antes e após, nesses 5 momentos, eles deverão lavar, higienizar as suas mãos. Esse controle é essencial. Tem que considerar a importância desse isolamento. Por quê? Se eu não isolar, ele vai passar para outro paciente. E aí eu vou ter um problema mais grave, porque o problema não vai ser mais um paciente colonizado, mas serão vários, como eu já expliquei. Então nós teremos a disseminação dessas bactérias. Então, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, junto com os profissionais de saúde e todos os que atuam no hospital, deverão estar muito conscientes de que a responsabilidade deles é muito grande para evitar essa disseminação dessas superbactérias de um paciente para o outro. Imaginem vocês um paciente que vem fazer uma cirurgia limpa, e aí ele fica, por exemplo, no mesmo quarto que tenha outro paciente que está colonizado por uma superbactéria. E nessa cirurgia o procedimento foi um sucesso. Mas aí ele pega a bactéria desse paciente ao lado, ou seja, ela é transmitida como? Através das mãos de profissionais. E aí aquela cirurgia que estava limpa, que estava realmente um sucesso, o paciente iria para casa, ele regride e ele passa então a ter um quadro de infecção naquela cirurgia e ele passa a não ter tratamento para essa infecção, uma vez que ela é uma superbactéria. Isso é muito ruim, porque aí nós podemos ter, por exemplo, em cirurgias, às vezes até processos que fazem com que esse paciente, após uma cirurgia que teve sucesso, regrida e possa até não ter tratamento adequado e chegar ao óbito. E aí, você já sabia de tudo isso? No próximo episódio, vamos falar sobre o comportamento das superbactérias durante a pandemia da Covid-19. Ficou curioso? Não perca! Conexão Ciência.